Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Sonhos S.A. E mais uma vez estamos aqui com um convidado muito especial, muito mesmo, mais uma pessoa que faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada em direção a essa expansão de consciência, de um autoconhecimento, de um despertar para uma vida mais plena, mais realizada, mais fluida. Então, Isabel. Bem-vinda, Isabel. Bem-vinda, Paula, a mais um Sonhos S.A. Boa tarde, muito bem-vindo. Bem-vindo você aqui a Sonhos S.A. Como a nossa proposta foi falada desde o início. Novidades, expansão, um novo olhar. E hoje nós estamos sim com uma pessoa extremamente especial, mais uma pessoa especial. Porque neste momento da nossa vida a gente tem que colecionar pessoas especiais. Hoje estamos aqui com Sérgio Secato Filho. Muita gratidão, Sérgio. Sérgio tem uma agenda extremamente lotada e nós vamos falar sobre isso e o porquê disso, né? Sérgio é terapeuta, professor e pesquisador de homeostase quântica informacional. O nome já diz tudo, né? Hoje nós temos muitas coisas importantes a discutir, a falar. É um desafio o nosso programa de hoje. Muito grande. Como já foi, né? Desde ontem. Sim. Na verdade, foi desde do nosso agendamento, para a gente poder conseguir agendar com o Sérgio. Não foi simples, mas a gente sabe que marcando uma hora chega essa data, né? Eu lembro que a gente conversou aqui sobre um treinamento que eu fiz com ele há mais de 2 anos e na época tinha assim, se você quisesse passar com o Sérgio, você teria que esperar por 2 anos com uma consulta com ele. Hoje, Sérgio, fiquei sabendo que é só para 2018. Então, assim, realmente é um privilégio para a gente estar aqui com você e espero que seja para você também. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde Paula, Isabel, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês e espero poder colaborar com todos, né? Bastante. Isso nós temos a maior certeza, né? Paula. Bom, a gente quer começar, Sérgio, para as pessoas, né? Para levar para um público maior que ainda não conhece tanto sobre essa área, né? E na verdade, eu acho que até nós ainda, apesar dos cursos e treinamentos que a gente faz, o que é esse nome tão grande? O que significa, né? Homeostase quântica informacional. Fala um pouquinho para a gente do que se trata isso. Ok. Bom, homeostase significa estabilidade quântica, porque nós usamos o processo da quantização, ou seja, do fracionamento ou empacotamento da informação, e informacional, porque nós trabalhamos na essência, no nível gerador de todos os outros estados, né? Pela física da informação, ou a física quântica informacional, tudo que existe na matéria, ou em todos os outros níveis, né, energia, matéria, tudo isso vem da informação. Os cientistas hoje cada vez mais pesquisam e comprovam que o princípio de tudo é informação. Então, se eu conseguir manter estável o meu nível informacional, que é a minha essência, é o princípio, eu consigo também manter estável, né, a minha realidade material, seja a minha saúde, né, física, seja a minha questão financeira, de relacionamento e assim por diante. Sérgio, e assim, mais importante, né? Como que você chegou nisso? Porque a gente entende que são assim, a homeostase é uma palavra que a gente conhece, até o termo, né, médico, de manter temperatura, manter estabilidade, o equilíbrio quântico em relação à física quântica e informação. Mas assim, como que você conseguiu juntar? Porque isso é uma técnica que você utiliza. Foi uma técnica que você desenvolveu? E assim, o mais importante, né? Como que você chegou nisso? Na verdade, esse é o ponto realmente principal do programa. Ok, tá. Bom, na verdade, todo o nosso trabalho começa com a minha busca individual, né? Há 12 anos atrás eu fui um depressivo suicida com 3 tentativas. Depois de 2 anos e meio fazendo tratamentos convencionais, eu conheci um pouquinho da física quântica e através dela, ajustando toda a minha consciência, eliminando, né, as causas da minha depressão, as causas informacionais, que nesse caso da depressão são as tristezas, né? Eu consegui jogar todos os meus remédios fora e nunca mais adoeci. A partir daí, comecei a aprofundar cada vez mais nesse estudo
para desenvolver aos pouquinhos uma metodologia que todos tivessem acesso. Então começa com a busca da minha autocura, né, de curar a minha depressão suicida. Isso passou a ser a minha função, digamos assim, né, de passar esse conhecimento para todos. E a física quântica trouxe o embasamento científico desse processo. Através dos estudos da física da informação, isso começou a ficar muito claro. Depois, matematicamente, conseguimos demonstrar, né, o porquê a homeostase realmente funciona de uma forma tão eficaz, a ponto de estarmos publicando o nosso primeiro artigo científico esse ano, né, na revista Kairos, da PUC São Paulo. Então, até o final do ano já temos isso publicado. Ai, que bacana. Muito legal. E você teve alguém nesse período que te apresentou algo em relação a esse campo informacional, a esse campo da quântica? Ou como que foi esse seu despertar para esse mundo? Você fez terapias convencionais? Você usou medicamentos? Você teve algum tipo de internação? Mas assim, onde que foi? Ou quem é que foi? Como que se iniciou esse processo em você? Inicialmente o tratamento era feito com medicamentos, depois eu comecei a fazer cursos de terapias integrativas para buscar algo, digamos, mais complementar ou alternativo, né? E nesse estudo, numa pós-graduação, eu estudei física quântica e aí sim comecei a entender que seria um caminho interessante. E a partir do estudo da física quântica, nós aprendemos a acessar a consciência e a partir deste ponto eu começo a me curar. Quando eu aprendi a física quântica e o processo quântico de alteração informacional, daí para frente nós começamos a expandir cada vez mais o processo e possibilitou ensinar a todos os outros a praticarem também. Sérgio, muito obrigada por dividir, né, esse período da sua vida, porque as pessoas geralmente elas mostram só o lado bonito. E quando a gente divide algo tão particular, significa que todas as pessoas têm condições de fazer diferente. É claro que no momento de dor, de tristeza, da informação negativa que está aí impregnada, em alguns momentos você não tem condições de se levantar e fazer. Mas a gente precisa de um motivador, né? Tenho certeza, e se eu corrigir, se fizer sentido para você, nesta caminhada, teve as pessoas que te ajudaram mais e as que ajudam nem tanto, mas todas foram ajuda, né? Você pode dividir um pouco, porque na verdade você saiu de um ponto, né, de não reconhecer a essência e ir fazer uma passagem fantástica e ajudar, né, e contribuir para que as pessoas hoje, com essa ferramenta, com essa pesquisa que você, né, leva o seu nome, ajudar as pessoas, contribuir para que as pessoas realmente encontrem algo a mais. Hoje a gente encontra as pessoas muito resistentes. O médico, né, ele faz a parte dele, é claro, ele dá um medicamento. O medicamentoso, ele gera uma situação. E quando a gente vem para uma parte que, imagina, informação, é muito sonho, vocês estão longe de uma realidade, né? Como é dividir isso? E você pode contar um pouquinho para a gente como foi essa sua caminhada, essa trajetória? Posso, e vou aproveitar o que você colocou para desenvolver um conceito muito importante. Na verdade, com os alunos, eu sempre brinco e falo assim, se eu conseguir, todos conseguem, né? Porque como eu fui lá no fundo do poço e levantei, então todos levantam também. E claro que isso veio com muita ajuda, né? Tanto dos professores, da família, incentivando a buscar o caminho até que o caminho começa a ficar mais claro. Mas um ponto importante na integração dos processos, claro que os remédios são muito importantes também. Na visão informacional, nós temos a seguinte colocação. Todos os tratamentos são sempre informacionais, porque é a informação que gera energia, que gera matéria. Então, quando você toma um remédio, você está, no fundo, tomando informações por essa teoria. Todas as moléculas que seu corpo absorver são informações que agora fazem parte da sua consciência. E todas as moléculas que seu corpo excretar são informações que a sua consciência não aceitou. Então, quando você toma um remédio, na verdade, você inseriu informações na sua consciência. Como essas informações são positivas, né, e ajudam no processo de cura,
elas bloqueiam as causas daquele sintoma. Porque toda inserção para nós na visão informacional é sempre um processo de compensação, né? Você remediou o sistema. Eu insiro algo para compensar aquilo que gera o problema. Na homeostase quântica, o foco é um pouquinho diferente. O foco é eliminar a informação que está gerando o problema. Por isso que a integração, mesmo que seja da medicina com homeostase quântica, é perfeita, né? Nós no Instituto recebemos muitos clientes indicados por médicos, psicólogos, psiquiatras, enquanto o nosso foco vai ser achar as causas informacionais do problema. Então, um exemplo prático. Se eu recebo um cliente indicado por um médico que tem câncer, nós temos duas funções nesse tratamento. Bloquear os efeitos colaterais de uma quimio e rádio para ele ter melhor qualidade de vida, enquanto buscamos as causas informacionais do câncer, que neste exemplo seriam principalmente as rejeições. Muitas rejeições acumuladas, gerando um processo de auto-rejeição que o ser humano acaba se autodestruindo. Então, o processo é sempre integrativo. Nós defendemos, né, que você deve integrar a homeostase quântica com todas as outras metodologias. Porque quando você toma um remédio, na visão informacional, eu inseri informação. Quando você recebe uma energia, seja através de equipamentos ou imposição de mãos ou qualquer outro tratamento vibracional, pela teoria informacional, a energia também vem da informação. Então, nesse caso, de novo, eu estou inserindo informações no sistema. E a inserção compensa, regula, equilibra novamente, mas não elimina a causa. Por isso que nós integramos o trabalho com todos os outros processos. Muito obrigada. Uma coisa bem importante que, quando você fala, me vem, nós estamos acostumados à informação em bloco, né? Quando você faz essa integração, funciona de uma forma mais fluida. Só que para aceitar isso, é um desafio, não é? Você se depara muito com esse desafio no seu dia a dia, com os clientes, pacientes, como é isso? Sim. Na verdade, é um desafio porque a homeostase quântica ela aborda duas quebras de paradigmas científicos. Primeiro é esse que diz que tudo que existe vem da informação. Isso começa em 1989, então algo muito recente na ciência. E a segunda quebra de paradigma é a possibilidade da eliminação da informação. Até hoje não se falava sobre isso, então isso é mais recente ainda, né? Então, claro que geram muitas resistências. Nesses 8 anos de trabalho, eu sinto que hoje já muito menos, né? Porque como muitas pessoas praticam já a homeostase, isso facilita que outros, né, tenham acesso mais rápido e uma compreensão maior, porque nós já temos um número de consciências maior já praticando no seu dia a dia. Hoje nós atuamos em 92 cidades no Brasil, mais 7 países, né? Então são 8 países no total atuando com treinamentos e atendimentos. Então esse número já cresceu bastante, isso facilita já o processo, mas no começo era bem mais resistente. Sim. Acho que uma das coisas que facilita essa quebra de paradigma, né, para a maioria das pessoas no geral, é a ciência, é a base científica, né? Qual é a base científica do trabalho que você fez, né? Que dados que você conseguiu reunir para que isso seja cada vez mais expandido, que isso seja cada vez mais fácil de aceitar? Porque assim, eu fiz um treinamento com você, né? Passo pelo processo, né? Faço sempre estudo e assim, eu sinto em mim os benefícios, né? Só que assim, você explicar o que eu sinto para uma pessoa é diferente, ela tem que ressignificar o que eu sinto, a forma como eu sinto. É muito difícil você dar um significado para o sentir de alguém, né? Então, é só realmente passando pelo processo que você vai entendendo como que ele funciona. Mas, inicialmente, né, como digamos assim, para a pessoa entender tudo isso, quais são os dados que você tem para facilitar essa quebra, né? Para, vamos dizer assim, quantizar, um número maior de pessoas vai conseguir absorver, né, esse treinamento por causa desses dados aqui. Isso daqui é o que está fazendo a diferença. O que é, Sérgio? Ok. Então, a homeostase tem uma simplificação, que é o fato de você não necessitar de acreditar. Sim.
Então, mesmo duvidando, desde que a pessoa queira, o processo sempre funciona. Sim. Ela pode não acreditar no procedimento, na metodologia, mas se ela quer e aplica, o resultado sempre aparece. E a partir daí fica fácil dela entender que realmente funciona. A base científica, como referência internacional, nós usamos um cientista chamado John Wheeler. Ele tem uma teoria chamada It from Bit, onde ele começa a afirmar que toda a existência vem da informação. A nível nacional, a referência seria o Dr. Francisco de Biasi, professor Dr. Francisco de Biasi, que é neurologista, neurocirurgião, né, e tem pós-doutorado, e ele tem uma teoria chamada Teoria Holoinformacional da Consciência, que de novo afirma que é a informação que cria toda a realidade. Sim. Então, a partir destas teorias, aí articulando com a teoria de Einstein, né, e a teoria de Max Planck, que é o pai da física quântica, matematicamente demonstramos que existem códigos específicos que fazem o processo de quantização da informação. E a partir daí, tudo que você emite é processado instantaneamente, acreditando ou não. Então, nas palestras, o nosso foco principal é deixar as pessoas com a pulguinha atrás da orelha. Ele sai da palestra com alguns comandos, sai com aquela dúvida, será que funciona, será que não funciona, e acaba testando. Quando ele testa, ele vê o resultado. Sim. Um desses comandos, você pode falar qual seria essa palavrinha? E vamos deixar as pessoas... Né? Com essa pulguinha. Né? Sim, posso sim, posso. E o porquê, né? Como que se chegou a isso também, por favor. Bom, na verdade nós fizemos foram 2.500 casos analisados durante 3 anos de pesquisa, e nós fomos testando palavras e palavras. Nossa pesquisa, ela escolheu trabalhar com palavras e não números ou outro tipo de signo qualquer, e nós observávamos a reação do cliente a partir da emissão da ordem com palavras específicas, e sempre que essas palavras esses códigos eliminavam instantaneamente a dor, esse código era selecionado e aí replicava-se a experiência várias e várias vezes para montar todo um panorama estatístico. Então, para alterar o nível emocional, que é o nível mais fácil das pessoas testarem, que normalmente é aquele que contém mais traumas, né? E é muito fácil você perceber a eliminação de uma sensação ruim. Então, o código quantizador é a palavrinha alma. Sim. Na verdade, são 5 códigos, mas para 99,7% das pessoas, essa palavra, esse código, esse signo alma, inicia um processo de quantização que dá acesso a todo o conteúdo emocional de forma instantânea. Na verdade, se eu emitir a informação com a mesma quantidade de códigos que eu armazeno no meu emocional, eu consigo acessar instantaneamente esse conjunto. Então, a palavra alma vai funcionar como se fosse uma senha, falando de maneira mais simples, né? Sim. Que dá acesso a um conteúdo. Na verdade, é todo um processo de quantização. Então, emitindo decretos ou ordens contendo esta palavra-chave, o seu emocional responde instantaneamente. E por isso que nós entendemos, né, fazendo um link com a espiritualidade, o porquê que as religiões, as crenças usam tanto essa palavrinha alma. É porque ela causa uma mudança instantânea no seu emocional. E a partir daí é que foi desenvolvida toda a metodologia. Ela talvez cause uma tranquilidade interna, né? Que você se encontra com uma essência. Quando se fala de alma, vem, né, na sua essência. De acordo com o que você está nos apresentando, né? Porque as pessoas, nem todas, né? As pessoas com as quais a gente conversa, às vezes falam, nossa, mais uma coisa diferente. Sim, é mais porque na verdade debruçar e estudar existe algo muito além, né? Era um propósito seu essa descoberta, era um sonho, era uma missão. O que foi tudo isso? Essa reviravolta, porque hoje é uma reviravolta na sua vida, né? 2 anos de fila de espera para um atendimento. Como é que foi tudo isso, Sérgio? Na verdade, não. Eu sempre tive, desde criança, né, o ímpeto de cuidar do outro, né? E a formação religiosa ensina bastante isso, né, do cuidar do outro, olhar pelo outro. Então isso para mim também era algo natural. Mas na época que eu tive a depressão, eu era um empresário, tinha uma indústria gráfica, então eu estava totalmente, né, com outro foco. Foi a minha depressão que eu falo, me colocou no caminho certo. Hoje eu acho que eu estou no caminho certo, né? Então, por isso, quando a gente faz o que gosta e com amor, o resultado realmente é muito grande.
Por isso essa fila toda de espera. Mas na verdade nós temos hoje vários já terapeutas na equipe para que as pessoas não fiquem esperando 2 a 3 anos para serem atendidas, né? Eu brinco e falo, senão não dá nem tempo de atender o cliente, às vezes ele parte antes, né? Hoje já trabalhamos em equipe também. Sérgio, não sei, me pareceu assim, parece que o fato de você também ter vivido isso foi uma informação que precisou chegar até você para que você realmente tivesse mais ressonância com essa sua missão, que é o seu trabalho. A gente pode entender também que a informação negativa, ela também é um caminho, e como que a gente pode fazer para não chegar nesse ponto, para equilibrar, né? Muito bem colocado, isso é interessante. No meu caso foi mesmo, foram 3 tentativas suicidas e uma delas eu vivenciei uma EPM, né, uma experiência próxima da morte, uma EQM, experiência quase morte. E aí você acessa muita informação. O que eu aprendi nesta vivência é que se eu realmente me suicidasse, eu continuaria sofrendo, porque a minha consciência continuaria a mesma. Então eu tinha que aprender a mudar a minha consciência. E esse foi o aprendizado. Então nessa última tentativa eu entendi que o caminho não seria esse. E aí comecei a buscar e me abrir para encontrar todas essas informações, né? Então foi um aprendizado bem profundo. Por que a dor também gera cura, como foi no meu caso, né? A partir de uma dor, eu entro num processo novo, acho a solução e me autocuro. Porque a dor, quando ela é intensa, ela gera estado alterado de consciência. E quando esse estado, né, for gerado, você se conecta a um conteúdo maior e aí aprende-se de uma maneira mais inconsciente. Para não ter que usar a dor como aprendizado, eliminar as informações negativas. Isso foi o que eu aprendi e por isso que nós nos esforçamos para que todos aprendam este caminho. Se você elimina os traumas acumulados, isso evita que você entre num processo de dor para aprender. Então, se nós rastrearmos toda a sua historinha desde a infância até hoje, eliminarmos todos os traumas acumulados, não tem por que você vivenciar situações de dor para aprender, porque você já aprendeu. Eliminando esse conteúdo, você instantaneamente muda a consciência, você dá um salto quântico, né? De consciência, e o aprendizado acontece de forma instantânea. Então, nós defendemos muito isso no Instituto. Não há necessidade de sofrer para se expandir, para ampliar a consciência. Basta eliminar tudo aquilo que geram as limitações, que são normalmente essas informações negativas, não só as negativas, mas também o excesso de informações positivas. Porque se você tem positivo ou negativo, você continua na dualidade, né? Então, algumas informações positivas também geram problemas, como, por exemplo, o acúmulo de prazer. Acúmulo de prazer gera compulsão. E compulsão também é um desequilíbrio, né? Então todo excesso leva ao desequilíbrio. Então o foco é eliminar esse conteúdo que limita a minha consciência, e aí com certeza eu não preciso passar por um processo de dor. Sim. Acredito eu que algumas pessoas vão até se questionar, mas é aquela informação que eu nem sei. Eu sofro hoje por algo que eu nem sei como ela está no meu campo informacional. Como é que eu faço para isso, né? E também a questão do excesso. Tem muitas pessoas que ela não enxerga como excesso. E ela está cada vez mais indo para uma situação da qual a gente percebe, olha, vai ter dor lá na frente, mas para ela naquele momento ela não enxerga assim. Então são essas duas questões que eu gostaria que você colocasse para a gente entender melhor todo esse processo. Ok. Vou usar a ideia de Freud, quando ele fala de inconsciente e consciente, ele usa muito a imagem do iceberg. Fica uma pontinha para fora e o restante, a maior parte está submerso. Alguns cientistas falam que essa parte que está consciente seria em torno de 5% e o restante, os 95%, seriam inconscientes. Mas se nós pensarmos de novo no iceberg, se eu cortar a ponta desse iceberg, o que acontece? Ele sobe. Se eu cortar de novo, ele sobe novamente. Sempre uma porção fica visível. É exatamente assim que funciona o trabalho informacional. Se você eliminar os traumas que você consegue acessar, estão mais fáceis de acessar, você abre espaço para o inconsciente mandar informações para o seu consciente. Então, na verdade, é como se você trabalhasse camadas. Cada camada que você elimina, você permite acesso a uma próxima. Então, praticando, cada vez mais lembranças vêm, cada vez mais fatos que estavam escondidinhos aparecem.
A questão do excesso, você tem razão. Às vezes é difícil a pessoa, né, admitir que tem uma doença, ou que tem um problema, ou que tem um desequilíbrio. Nesse caso, nós sempre trabalhamos focados no negativo, que isso, se eu eliminar os traumas, as informações negativas, ele vai começar a ter mais clareza do que está em excesso do lado positivo. Aí fica mais fácil de trabalhar. Porque falar para um cliente, ele começar eliminando o prazer, não. Então, ele não volta. Não, ele não volta, não volta. Então, vamos supor que seja um caso de sobrepeso por compulsão alimentar. Sim. O que nós fazemos normalmente? Olha, esquece um pouquinho o sobrepeso, continue comendo o que você quiser, nós vamos trabalhar a sua consciência. Aí o foco de trabalho é eliminar as rejeições, desaprovações e carências. Se nós eliminarmos esse conteúdo, ele elimina a necessidade de sentir prazer. E, consequentemente, ele para a compulsão. Então, nós vamos sempre nas informações causa. Então, se ele para de comer e a compulsão não se estabelece mais, agora desativar o excesso de prazer ficou mais fácil. Mas se fizer o inverso, normalmente não funciona. Porque se você eliminar o prazer sem eliminar o que gera necessidade do prazer, ele descompensa. Ele aguenta um tempinho e daqui a pouco volta a ser compulsivo. Sim. Sérgio, e como que é num caso, por exemplo, assim, mais denso? Vamos lá, quando ainda a gente está falando de uma pessoa adulta, de traumas, né, consciência, já teve uma história. E já teve pais que te procuraram para levar uma criança para você cuidar? Às vezes com uma doença um pouco mais grave. Então, como que é isso para a gente entender, né? É a gravidade das vivências que ela experimentou quando criança, é de uma outra consciência, é a forma como ela sente, que talvez aquele trauma que para uma pessoa numa escala de 0 a 10, ela coloca no 3, para essa criança foi um 10, né? Então para ela vai sentir no corpo físico dela de forma muito mais intensa. Como que você aborda assim esses casos? Ok. Bom, nós já tratamos desde crianças em gestação, que apresentaram problemas, né? Como crianças recém-nascidas e depois até a primeira infância e assim por diante. Nesses casos de crianças bem mais novas, né, que estão no início da vida, nesse primeiro setênio ou na gestação, o foco é sempre cuidar também dos pais. Sim. Porque essas crianças vão receber informações constantemente dos pais. E mesmo que ela elimine da consciência delas informações negativas, elas recebem um conjunto novo. Elas estão totalmente abertas e receptivas. Então, nesse caso, o interessante é cuidar dos pais. Eu cuido de um primeiro caso agora de paralisia cerebral. Então eu cuido do pai, da mãe e da criança. A criança tem 4 anos, né? Eu não tenho contato com a criança, mas através dos pais nós fazemos todo o trabalho de alteração da consciência da criança. Então funciona desta forma. Agora, quanto ao conteúdo que a criança tem, respeitando aí todas as crenças, né? Para quem é reencarnacionista, nós temos toda a informação vinda de experiências passadas. Mas mesmo para quem não for reencarnacionista, a ideia seria o seguinte: pela teoria informacional, como tudo que existe é informação, quando você tem a união do esperma com o espermatozoide formando esse novo ser, bom, o esperma é matéria, logo é informação. O óvulo, o espermatozoide e o óvulo, né? O óvulo também é informação. Então, quando esses dois se unem, esses dois gametas se unem, nós temos um novo conjunto informacional. E essas informações vieram do pai e da mãe. Se esse conteúdo informacional for mais negativo do que positivos, temos uma alta probabilidade do desenvolvimento de doenças, porque esse conjunto já está em desequilíbrio. Por isso que a doença pode se manifestar já durante a gestação ou logo após o nascimento, né? O foco do trabalho vai ser o mesmo. Através da pesquisa da história dos pais, identificar quais são as possíveis informações que estão na consciência desta criança, eliminar uma por uma e observar a resposta da criança, porque se ela alterar a consciência, ela altera o resultado. Então vem uma palavra bem interessante: responsabilidade, amor e responsabilidade sobre a humanidade, né? Porque de acordo com tudo que eu estou ouvindo, né, e vem exatamente isso: o quanto que nós estamos nos colocando como responsáveis por tudo que estamos gerando. Nós geramos informação negativa para nós e para o outro a todo momento, e positiva também, é claro. Só que muitas vezes é o olhar que faz com que a gente entenda se é positiva ou negativa. Então existe uma questão bem interessante, Sérgio, o quanto que as pessoas estão se percebendo.
no dia a dia. A gente fala muito do ritmo hipnótico, né, que vem num estudo aí de Napoleão Hill e outros mais que se falam muito, que as pessoas estão no automático, e esse automático o que gera todas essas descompensações, né? Então, quando você fala de uma forma mais profunda, né, no ato que é para ser amor, né, algo bom, a criação, uma essência, algo novo, ali nós já somos capazes de corromper, por conta da gente não se perceber, da gente estar num negativo e acreditar que estamos trabalhando num positivo. Geralmente as pessoas se enganam em relação a isso, a dizer, não, eu sou extremamente positiva, e o campo dela é totalmente negativo. Como é que é isso, Sérgio? Sim, concordo. Eu vou um pouquinho mais de forma profunda nesse amor que você comentou. Que nós trabalhamos muito com os clientes e os alunos é a questão da necessidade das pessoas aprenderem a desenvolver o amor próprio. Porque se ela aprender a ter amor por ela mesma, né, muda tudo. Porque quem tem amor próprio não come coisas que agridem o corpo, nada negativo, não fazem coisas que são contrárias à essência dele, e se ele tem amor próprio, ele está pronto para amar corretamente o outro. Agora, até lá, sem amor próprio, esse amor em relação ao outro está totalmente limitado. Então nós trabalhamos muito essa questão, que esse amor tem que começar aqui dentro, sempre do microcosmos, como a física quântica diz, para o macrocosmos, que o outro está externo a mim, então tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então esse é um paradigma importante para quebrarmos, e nós trabalhamos isso constantemente. E sempre orientamos o aluno, né? Porque ele faz o treinamento e já sai dali pensando em ajudar um monte de pessoas, ensinar para um monte de pessoas, e praticar, vivenciar, que é bom, muitas vezes ele deixa de lado. Então tem que começar por você. Eu só perdi a sua segunda pergunta que você fez, a primeira questão do amor. Como, na verdade, assim, você já deu tanta informação, mas deixa só... De acordo com o que você me falou, o amor em si, ele está sendo usado de forma mais pejorativa, né? Porque se você volta para você, se você se ama, é um ponto extremamente positivo. Mas se você perguntar para as pessoas, você se ama? Né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente estava falando isso, a gente sempre fala. Este amor verdadeiro, né? Essa essência que a gente acaba dizendo, eu estou encontrando, né? Amor incondicional, hoje a gente ouve muito, Sérgio, é gratidão, tudo. Vamos falar, é sentido? É realmente sentido, né? Porque essa palavra sentir, a gente tem conversado muito sobre ela, né? Sobre o sentir, né? A nossa percepção maior em relação a tudo isso, e este amor. Então, quando eu falei assim, então quer dizer que as pessoas estão num relacionamento, né, já fazendo algo, sendo responsável por algo não tão positivo. A criança, ela é positiva, 100% positiva, mas o que vem com a nossa intenção por não nos amarmos é que é o desdobramento e todo um processo posterior, né? Isso que faz com que a gente entenda. A gratidão está na gratidão, o amor incondicional está no amor incondicional, ele realmente é, ou a gente está vivendo mais um faz de conta, né? Como virou moda, as pessoas, hoje é gratidão, então vamos usar a gratidão, vamos mandar amor incondicional. Como a gente pode, aí sim, né? Um comando master, eu sempre falo, um download, mandar um empacotamento 100%, para que as pessoas falem, não, tudo que eu falar a partir de hoje precisa ser verdadeiro, e a minha alma, a minha essência está sendo muito ressonante, muito igual ao que eu realmente quero transmitir, né? Como podemos fazer isso? Existe essa possibilidade? Existe sim. Eu diria, pelo nosso estudo, que realmente a maior parte das pessoas está teatralizando, vamos dizer assim, né? Elas se mostram felizes, se mostram em equilíbrio, mas no fundo não estão. Por quê? Porque é impossível você estar em equilíbrio sem a eliminação das informações limitantes, sem os seus traumas.
é que nós aprendemos desde criança a deixar isso de lado, né? Deixa para lá, com o tempo passa, pensa no positivo, esquece o negativo. E são todas formas de você mandar informação para o inconsciente. Então, impossível alguém que carrega informações negativas estar em equilíbrio. Então, para nós, não existiria um comando mágico. Você tem que eliminar todas essas informações. Então, como é que seria o procedimento dentro do tratamento da homeostase? Para o nível informacional. Você lembrar dos seus traumas um por um, lembrar das situações da sua vida que geraram códigos negativos, informações negativas. Isso que seriam traumas para nós, né? Fatos que geraram informações negativas. Vou lembrar um por um, vou tentar lembrar dos sentimentos que eu manifestei naquela situação, e aí vou construir o que nós chamamos de comandos quânticos, que são ordens contendo a palavrinha-chave, né, o código quantizador, que é a palavra alma. Então, vamos supor que você se lembre ou se recorde de um dia X que a sua mãe te rejeitou. Essa rejeição está aí armazenada, pode estar inconsciente, mas continua em você. E você queira eliminar essa rejeição para não construir novas realidades que envolvam a rejeição. Então, nós montaríamos o comando quântico, código alma, rejeições que senti quando a minha mãe me rejeitou em determinada situação, acabaram. Uma vez na vida, sem repetição, para cada sentimento de cada fato que você queira eliminar. Para nós, essa é a única forma de você realmente começar a entrar próximo do equilíbrio. E sair do teatro. E sair dessas máscaras todas, né? Tirar as máscaras todas, né? E ser feliz ou estar bem na essência mesmo, e não só aparentemente, né? Reviver, então. Cada sentir. Reviver cada momento em que a pessoa passou por um determinado trauma, uma situação, e para ela poder falar sobre aquilo e reviver isso. É engraçado, né? Porque a gente está falando de quantizar, de empacotar, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer o quê? Vir informação por informação. Informação por informação. Como é importante, como são importantes esses fatos. E bacana isso, porque na semana passada nós falamos aqui da criança interior. E o vídeo que nós mostramos, nós sugerimos um filme, na verdade, chama-se Duas Vidas. E o que acontece com, né, o Bruce Willis? Ele tem que fazer, ele acaba tendo a oportunidade de reviver ele mesmo aos 8 anos de idade. Ele convivia com ele. E esse ele pequeno mostrava cada situação na vida dele. Por que ele não chora? Por que ele se afastou da família? Né? Então, assim, qual foi a cura dele, né, no filme? Foi reviver cada fato. Você olhar naquele fato de fora e você acolher. Acolher. Então, tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem. E aí vem de novo um ponto importante. Quando eu revivo um fato e acolho, seja entendendo, compreendendo, perdoando, aceitando, eu gerei uma série de novas informações. Sim. E essas informações são positivas, elas vão compensar a dor existente naquele fato. O que a homeostase quântica sugere é que integre agora o processo da eliminação. Sim. Que só resgatar, entender, aceitar, sem eliminar a dor, essa dor fica inconsciente, continua somatizando. Então, para nós, na visão informacional, você tem, além de resgatar e ressignificar, você precisa eliminar a dor, caso queira entrar realmente em equilíbrio. E aí você me fez lembrar que o filme Duas Vidas, nós fizemos cinematerapia na universidade, eu fazendo pós-graduação, e aí eu resgatei uma pergunta agora, uma resposta mais precisa do que você falou, se já fazia parte da minha essência, né? Assistindo esse filme eu entendi porque eu virei um terapeuta, que na verdade quando eu era criança eu queria ser bombeiro. E o foco era salvar vidas, né? Eu brinco e falo como terapeuta, eu vivo todos os dias apagando incêndios e salvando vidas, né? Então, na verdade, foi um resgate lá da essência mesmo. Muito gostoso, porque quando a gente fala, né, dessa criança, a nossa criança geralmente ela foi machucada por gente, né? Por uma situação X, Y. Tem uma questão muito interessante que em sala de aula somos machucados, né? Em convívio com os coleguinhas somos machucados. Poxa, então não é que a pessoa faz de propósito, não é isso, não existe a intenção de machucar. São os fatos que vão acontecendo e como a gente lida com aquilo.
nós não temos maturidade quando criança em lidar com essa situação. E no filme Duas Vidas é bem interessante porque a criança não tem a maturidade, mas ele tem a fase adulta dele, que é muito acolhedora, como foi colocado. E nem sempre nós somos acolhidos, né, na nossa infância. Mesmo porque tudo que vivemos hoje é um reflexo, né? Quer queira, quer não queira, é um feedback do nosso passado, é o que estamos vivendo hoje. E olhar para esse feedback é ter coragem de falar, estou pronto para mudar daqui para frente? Como é que essa coragem vem? Via de regra, é doloroso e dolorido entrar em contato, né? Como reviver uma situação da qual você fala, poxa vida, eu não quero ver aquilo de novo. Mas escuta, é importante. Olhe, eu sempre digo, olhe meio rosto primeiro, né? Porque na verdade, a partir do momento que você olha agora com todo esse processo que nós estamos conversando, falando, da homeostase, se você olhar de frente, você reconhecer, você já dar o comando, isso gera um resultado muito mais efetivo. Não é isso, Sérgio? Então essa efetividade vem também de um pouco de coragem que a gente precisa ter para enfrentar ou para olhar, não enfrentamento, mas um olhar, um cuidado para aquela situação, para que eu possa ter um feedback diferenciado daqui para frente. Perfeito. É por isso que eu estimulo o cliente dizendo assim, você vai sofrer, mas pela última vez. Então traga essa dor, traga as informações, que nós vamos desativar essas informações. E o próprio cliente testa a eficácia da técnica. Ele traz o fato, relata o fato, traz o sentimento, emite os comandos eliminando cada sentimento que ele sentiu. O próximo passo é ele voltar lá, ele reviver o fato e verificar se não sente mais nada. E isso é um processo instantâneo. E a hora que ele testa, né, e não consegue chorar de novo, não vem a dor, não vem a raiva, não vem a revolta, isso realmente é uma libertação e dá forças para ele continuar o processo de pesquisa. Perfeito. Sim. Posso contar uma coisa, então, particular? Né? Quando eu fiz, né, o treinamento com você, logo depois eu fui fazer um atendimento com o Fábio. E foi algo muito interessante, porque eu fui lá para eliminar uma dor, um luto, né, que eu tinha perdido meu pai. E o mais interessante disso tudo, o que aconteceu? Né? Que foi rápido. Durante mesmo a consulta, o processo, ele foi muito perspicaz no que estava acontecendo, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi o que eu senti com a eliminação dessa dor, dessa saudade, desse luto. Eu tive uma sensação, né, como eu sou fisioterapeuta, de que eu ia cair da cadeira. Foi como se eu tivesse ficado paraplégica. Não ter a dor do luto, a dor da saudade, né, o apego, vamos dizer assim, por esse último sentimento gerado, né, pelo meu pai, né, no enterro dele. Nossa, isso aí mexeu comigo de uma forma muito intensa e me fez entender o poder dessa técnica, né, e o quanto que a gente se apega a dores e o quanto que isso estava também me sustentando, né. É lógico que você tem um trabalho também para introduzir informação, né, de amor próprio, de desapego, uma série, né, de comandos que a gente acabou fazendo durante esse processo. Mas realmente ser um bom terapeuta, né, você entender isso também faz parte desse processo para você dar suporte para essa pessoa, né, Sérgio? Porque no meu caso eu senti que foi muito intenso e eu senti também que ele soube como conduzir isso de uma forma magnífica. Como que... Sim, sim. Eu acho importantíssimo. Tanto que no nosso curso de formação, o aluno só tem certificado se ele sair melhor do que ele entrou. Ou seja, ou ele mostra que mudou a realidade dele, sim, ou para nós ele não está pronto para conduzir o outro no processo. Né? Sem essa vivência, esse laboratório individual, muito difícil de conduzir corretamente o outro. Então, quando você estava contando agora esse fato que você venciou, eu estava atento à tua expressão corpórea para ver se ela traz alguma informação de dor ainda, que é assim que nós sempre monitoramos o resultado. Sim, né? Sim. Então, não alterou o tom de voz, não mudou o ritmo respiratório, não expressou dor, ótimo, sinal que realmente você eliminou. Sinto muita emoção, né? Não posso dizer que não, uma pessoa muito importante, mas sem dor, sem peso, vamos dizer assim. Porque na homeostase você não apaga a história. Os fatos não foram eliminados. Foram eliminados os códigos negativos gerados pelo fato. Então você é capaz de reviver aquilo, mas sem ter dor. Ah, sim. Foi bem intenso, vamos dizer assim. Gente, já acabou.
Acabou? Foi rápido, foi um salto. Parece que foi, né, porque é muito tempo a gente conversar por 1 hora. Às vezes a gente recebe umas sugestões, poxa, né, tenta colocar uns videozinhos de 5 minutos, de meia hora, não dá para assistir tanto. Mas assim, realmente a gente entende que é um processo diferenciado para você entender. Não é em 1 hora que a gente vai conseguir passar todos os conteúdos de todos os convidados que a gente tem aqui. A gente às vezes até esquece de agradecer, então vamos lembrar de agradecer mais uma vez. João Amode, da Region Filmes, que faz a nossa vinheta, a nossa abertura e fechamento do programa, a Simone Braga, que é a nossa fotógrafa, o Anderson Sá, que é o nosso cabeleireiro e maquiador, aos meninos aqui que ajudam a produção, a Liliana, parabéns Liliana, que foi seu aniversário, viu? Muito amor, muita saúde e sucesso para você aqui nessa empreitada, com o seu sonho aqui também. Gratidão, Sérgio, pela sua participação. Eu fico assim muito feliz quando, né, a gente consegue acertar um convidado aqui e trazer esse assunto que não é só para mim, né? Pra gente, né? É pessoal, mas não é pro meu ego ou pro ego da Isabel, né? É muito maior do que isso. A gente realmente fica muito feliz. E se a gente pode dizer assim que está na moda falar sobre gratidão e amor, a gente realmente sente isso daqui, com muita gratidão e muito amor, o que a gente tem feito, e só continuar. Só continuar, com certeza. E você pode deixar contato, o site de vocês, porque tenho certeza as pessoas vão se interessar. E como a Paula falou, 50 minutos é muito pouco, pelo conteúdo enorme que tem e com certeza pelo retorno, pelo feedback positivo que a pessoa, ao entrar em contato com é uma nova metodologia, é um novo sistema, é uma cura, ela vai ter muitos ganhos. Então, por favor, né, deixe o seu contato, e muita gratidão. De fato, não é teatro. Nós sabemos, vocês não têm noção, o quanto que foi desafiador esse homem estar aqui hoje. Paula sabe, teve dia que ela ligou para ele quase 5 horas da manhã, né? Mas assim, foi desafiador, porém valeu a pena. Por favor, deixe os seus contatos. Gratidão mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer enorme. Fico à disposição quando precisarem, por favor, só avisar, ajustamos a agenda. Com certeza. Para aqueles que quiserem, o site é www.institutoquantum.com.br, o e-mail é contato@institutoquantum.com.br e o telefone é 19, Campinas, né, que nós estamos, 19 2512 6831. Ok. Agradecida. Gratidão. Gratidão, Sérgio. E até a próxima semana. Até.